Então, almas antigas, de volta aqui ao canal da Mundo Amar para falar de um assunto que eu acho que é o meu assunto favorito. Né? Vocês vão achar em toda a internet vídeos meus explicando quem é Kuan Yin. Mas primeiro eu tenho que explicar uma coisa muito importante. Por que eu tô virada de lado? É porque eu não sei para onde eu olho na câmera. Não, não é isso. É que para explicar quem é Kuan Yin, é muito importante que nós saibamos o que é Kuan Yin primeiro. Né? E eu trouxe alguns livros sérios, né, para primeiro dizer para vocês por que saber quem é Kuan Yin. Pouco me importa, eu creio em Jesus, Maria, Saint-Germain, meu negócio é o maioral. Por que Kuan Yin? Porque ela ficou famosa no mundo inteiro por ser a entidade, a divindade, que no momento de grande desespero socorre rápido. Não como Tara, a salvadora veloz, que acelera os processos. Não, não é como Tara. Kuan Yin é mais assim. E aí está chegando um tsunami. E eu tenho dois caminhos na minha frente para correr. Eu não sei qual deles vai entrar água. Disse. Isso é eu tomando uma tônica. Kuan Yin, Kuan Yin, Kuan Yin, Kuan Yin, Kuan Yin, Kuan Yin. E deixa fluir a intuição. O sutra que fala do que é Kuan Yin é esse aqui. É o Sutra do Coração, né? Que a gente tem uma versão japonesa traduzida para o inglês, do Sutra do Coração. É uma das versões mais fidedignas, né, do budismo Mahayana. Então a gente já tem uma informação. Ela é uma entidade, um ente budista. Ok. As budismo não acreditam em Deus, mas em alguns lugares ela é chamada de deusa. Por quê? Porque, na verdade, o ser que Buda fala é Avalokiteshvara, que é uma das palavras utilizadas para falar da natureza do próprio Shiva, que existiu em 1700 AC. Ou seja, um cara que se tornou o esposo da princesa, né? Ele era tibetano, ele não era indiano, e ele se torna um grande conquistador, e ele é visto como o destruidor, né, de tudo, o grande ignorante, a grande besta, pelos povos que ele conquistou nas armas. Só que chega um momento que ele para e diz: mas por que eu estou fazendo esses povos sofrerem? Só porque o meu sogro disse: agora que tu é meu genro, tu é general, e tu tem que conquistar os reinos porque eu quero. Tá, mas por qual motivo? Porque eu quero e acabou. As guerras até hoje são porque eu quero e acabou. Nunca apoie governo nenhum quando o assunto é guerra. Nunca queira a guerra. Se você, não, eu tô com ímpetos de lutar, vai pro psiquiatra. Já começa por aí. Eu tenho alergia à lâmpada e fico sempre só no nariz. Bom, mas a questão é que chega um momento que Shiva para e diz: não, peraí, o rei, o barra Deva, sou eu. Eu não preciso fazer isso com essas pessoas. Eu posso entrar nos lugares e propor uma nova forma de governo. E como é que eu vou propor essa nova forma de governo? Ouvindo o povo. Ouvindo as pessoas, as queixas, as necessidades. Tem gente que vai espernear porque diz: eu creio em coisa. O que tu crê, pouco importa, a história para mim é o que... Né? Cada um com a sua crença. No meu caso não é crença, é estudo.
Mas vamos lá. Ele ouve o povo. E aí ele fica conhecido como Avalokiteshvara, né? Ou seja, aquele que olha, que dá atenção, que ouve, no sentido de dar atenção aos lamentos ou às alegações, às necessidades do mundo. E você lê todos os sutras, assim, inclusive em sânscrito, e isso está evidentemente dito, e eles ainda batem boca sobre isso. Então, quando nós falamos em Avalokiteshvara, nós estamos falando de Shiva. Certo? Contudo, alguns povos não admitiriam que o rei indiano fosse cultuado. A gente chama na antiguidade disso de reis divinificados. E não pense você que os deuses, ou o Deus único, não é uma pessoa dessa. Jeová, Alá, todos são. Tá? Ninguém sabe onde começou nem onde terminou, mas todos são. Não, meu Deus do céu, não sei o que. Tudo bem, mas em algum momento algum rei enfiou na cabeça do povo. O fato é que o Sutra do Coração, ele é de 2000 anos pós-Shiva. E ele tenta explicar por que apenas entoar o mantra, que é o Prajna Paramita, né? Que significa o vazio, resumindo. E nós vamos traduzir para português em vez de vacuidade, que é o termo que o budismo usa. O que é Deus? Vacuidade. Aí cai no vazio, mas é um vazio que está cheio, fica complicadíssimo. Que tal o termo abstrato? Amor. Tu não toca amor. Tu não sente cheiro de amor. Tu não vê amor. É um sentimento. É algo abstrato. Vacuidade é um abstrato. Simples assim. Tem um sutra inteiro, um ensinamento inteiro para dizer o que Avalokiteshvara não é, em essência. Não aquele cara que existiu, mas na essência daquele ato de ouvir, da energia que ficou depois, porque isso se passou há 2000 anos. E essa energia que as pessoas invocavam e que fazia milagres, e socorria de doenças, calamidades. Como você faz com Jesus hoje? Ó, Jesus, né? Quem é Jesus? O Filho de Deus. Tá, mas o que é Jesus? Cada um tem uma explicação e ninguém diz coisa com coisa. Ele é Deus na Terra. Tá, por que todo mundo faz milagre e não só ele? Não só ele faz milagre. Bom, aí você fez assim, né? E esqueceu o resto do mundo. O planeta inteiro faz milagre. Hoje, ontem. Milagre é tudo aquilo que a ciência não explica. Né? Nas antigas águas, né? Nas antigas termas, as pessoas que não tinham, né? Isso a gente lê na história de Hipócrates, o pai da medicina. Não tinha cura para as doenças. Então eles iam para lá para tomar banho, ter uma boa alimentação. Hipócrates dizia que o que se não cura com sonho, se cura com alimentação. O que não se cura com a alimentação correta, né, dieta, se cura com água, e que não se cura com água, aí se vai para as ervas, a medicina, a operação, mas aí tu já está praticamente morto. Então toda a peste, tudo era atribuído ao demônio, a uma entidade, a praga, sei lá o quê.
Porque não se tinha explicação de vírus, virose, bactéria, blá, 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 blá. Se vocês pensarem que há muito pouco tempo atrás, no século XIX, os médicos não lavavam as mãos e não limpavam as feridas porque acreditavam que os micro-organismos, as bactérias, eram misticismo. Se eu não vejo, não existe. Demorou para o pessoal provar. O câncer de estômago, o cara que ganhou Nobel de Medicina por ter descoberto a bactéria que causa o câncer de estômago, ele foi achincalhado pelos médicos aqui agora no final do século XX, quase expulso do Conselho de Medicina, porque eles não acreditavam. Recado para os médicos: é feio. Médico não pode usar a palavra crença. Ah, mas eu tenho direito a ter minha religião fora do hospital. Médico, juiz, todo mundo que tem que ser imparcial. Tu não acredita em nada. Tu estuda. Ah, não, só nas pesquisas. Não aquelas apresentadas pelo laboratório que está te vendendo o produto. E isso é quase como dizer que você acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Certo? As pesquisas são aquelas feitas em universidade. Quando eles provarem por A mais B alguma coisa dentro do mundo acadêmico, aí ok. Mas pesquisa enviada por laboratório, ó, cuidado para não pagar mico. Ou ser trocado por um robô. Então, Buda tenta explicar o que é Avalokiteshvara para Shariputra, seu discípulo, melhor amigo. Qual é a natureza? E aí entenda a natureza porque isso é comum, é natural. Acontece com qualquer um. Da tal da vacuidade. Do que é o abstrato? Imagine em 600 a.C. explicar uma abstração para alguém. O absurdo. Tanto quanto explicar para uma pessoa que, quando ela deitava naquelas termas, se alimentava corretamente, bebia água mineralizada, a tendência é ficar mais saudável. Ela era visitada por espíritos com os quais ela sonhava, que faziam remédios e cirurgias e botavam remédio na água. E o pessoal ainda atribui o espiritismo a Allan Kardec. Gente, isso é uma instituição, não é verdade, né? Um grupo determinou que cabia a ele. Um grupo de quem? De franceses. Aí o resto do mundo concordou? Nós brasileiros concordamos. Eu sou do que não concordo. Eu acho que tem escritos greco-romanos, chineses, japoneses, coreanos, africanos, celtas, que falam da visita dos espíritos para tratamento dos vivos. Há milênios não era nem tradição oral. Estava lá no cuneiforme, lá escrito. Então não pode dizer, né, que a coisa começou ali. Não começou ali. Como o Umbanda não começou em Zélio. Mas tudo bem, deixa ali no Zélio para a gente ter um norte. O que se pratica hoje nem parecido com o que ele fazia. Então, essa energia de Shiva, que não é masculina, não é feminina, é energia. Falando em Kardec, né, ele diz que o espírito é plástico e ele toma a forma que ele quiser. Maomé diz a mesma coisa a respeito dos gênios. Embora ele devesse dizer que qualquer espírito, por ser volátil, ter uma corporeidade. Por que a aura é o ovo? Porque nós somos compridos. Se a gente for baixinho o suficiente para ser quadrado, a aura é redonda. Isso não é geometria sagrada, é geometria de colégio. Tá? Então, quando tu sai do corpo, tu molda essa forma conforme o teu pensamento. E gênero não vem ao caso. E é por isso que na antiguidade não se usava artigo. E esse sutra não tem artigo em momento algum, o que dificultou
saberem se Buda estava falando de um homem ou de uma mulher. Por quê? Porque Shiva, na figura Avalokitesvara, é 1700 a.C. Buda é 600. Como é que Shiva ia estar ali? Mas o fato é que Buda fala de alguém que estava ali. Shariputra observe Avalokitesvara. E Buda era financiado por uma rainha, certo? Que tinha uma coisa que na época já existia, que era uma fazenda de pérolas. Então eu aqui com pérolas verdadeiras para falar das pérolas de Colina. Era uma grande rainha que tinha uma fazenda de pérolas. E ela usava essas pérolas que as pessoas mergulhavam, inclusive até hoje. Existem povos que têm um pulmão que evoluiu diferente e ficam horas mergulhando, pega no Google, horas. Ficam assim, ó, 15 minutos debaixo d'água e podem passar 12 horas fazendo isso, sem morrer, sem passar mal, porque vem de uma longa linhagem de mergulhadores de uma fazenda de pérolas. O que é uma fazenda de pérola? Você pega as ostras, bota a pedrinha dentro delas, espera um tempo, depois vai lá e colhe a pérola. Ou as pérolas. Às vezes uma ostra dá muitas pérolas. As pérolas legítimas são ao acaso, e elas normalmente são gigantes, em lugares onde o mergulhador morre. Mas tem vários filmes sobre isso, né? Principalmente filmes orientais, porque é lá que ficam as fazendas até hoje. Elas existem. Isso aqui é uma pérola cultivada. Uma pérola ao acaso é rara e cara, mas típica do sul da China, do sul da Índia, Oceano Índico. Tá? E ela sustentava o trabalho de Siddhartha. Por quê? Porque Siddhartha era um príncipe dos Sakyas, que abdicou de tudo. É fácil abdicar quando tu tem, né? Disse para todo mundo abdicar. De novo, é fácil abdicar quando tu tem, quando teu filho não está passando fome. Quando o filho dele passou a necessidade, ele... Não adianta vocês ficarem bravos comigo. O budista agora vai ter chilique. Ai, mas o Buda era perfeito. Não era, não. Ele atingiu a iluminação. Não quer dizer que isso tenha feito dele um excelente governante para os Sakyas, um excelente marido para a esposa e um bom pai para o filho dele. Porque não foi nenhuma das três coisas. Uma coisa é você aprender a irradiar luz de dentro para fora. Uma coisa é você compreender a si mesmo e os fenômenos espirituais. Outra coisa é você ser bom pai, bom filho, bom irmão. Jesus também foi péssimo filho para a mãe dele. Entende? Olha, se você for reiterziar, eu já digo, liga pro terapeuta. Mas na verdade dói é porque precisa de terapia. Tá? Então, vamos separar os fenômenos. Você compreende a energia, compreende a si mesmo e consegue movimentar a energia, Ti, vital, prânica, né? Ou os 5 movimentos, quais são eles? Madeira, a energia sobe. Fogo, a energia se espalha para cima. Metal, ou melhor, terra, a energia se equilibra. Metal, ela recolhe e água, ela decanta. Ok? Então, você controla esses 5 movimentos. Existem vários lamas, monges, meditadores, pajé, ai de santo, que conseguem fazer tudo isso. Jesus também conseguia, várias Maomé também, muitas pessoas comuns conseguem. Tá? Então, Kuan Yin, o Avalokitesvara naquele momento, ninguém sabe se era essa rainha que Siddhartha diz a ela que ela atingiu a iluminação, e existem várias passagens de comentários dele sobre ela, porque ele deu todo o conhecimento dele para ela, porque ela doava as pérolas para sustentar
o nascimento do budismo. Então não se sabe se Kuan Yin era essa mulher, e até hoje se fala nas pérolas de Kuan Yin. Alguns acham que são gotas de sabedoria, não é. É que a essência do ser humano, o chip central, é tipo um solzinho. É uma esfera de gás eletromagnética. É tipo um solzinho. Que fica dentro da pineal. Não fica. Fica zanzando pelo corpo. Aliás, dominar esse movimento faz parte da iluminação. E pode sair do corpo. Estudem Valdo Vieira e Wagner Borges. Ou Fábio Prey. Vocês vão aprender a sair em espírito e depois sair em chip, sair em pérola. Quando o Kuan Yin reúne as pérolas e faz seu rosário, ela está trazendo para a dimensão dela você, seu chip central. Tá? Então, em essência, Kuan Yin é um abstrato. Eu gosto de definir assim, uma tabela periódica. Tem tudo dentro, mas eu não consigo distinguir o que está lá dentro. Só tem tudo. É que nem esse quadro, define esse quadro. São fios, são cabelos, são formas. Ele é um abstrato. Esta forma de princesa chinesa, delicada e fofa, já é da Idade Média para cá. Até os gregos entrarem em contato com os indianos e com os persas, não havia nenhuma forma no budismo. Não se sabia nem que cara tinha Siddhartha. Por exemplo, todo mundo desenha ele ou como um chinês gordo, que a Maitreya não é ele, ou como um indiano de cabelo crespo, com coquinho, magro, que levava a pau. Na verdade, ele era um nepalês, ou seja, é muito provável que ele tenha a cara de um top model indígena, porque ele era um príncipe do Nepal, e todos diziam que ele era muito lindo. Então, o príncipe do Nepal é igualzinho a um top model de uma tribo caxinala do Brasil. É igualzinho, sério. Se você pegar alguém do Nepal e largar nas tribos brasileiras, tu nunca mais acha. Porque dele é ali, ó. Tá? Já Kuan Yin tem essa coisa da pele alva, do rosto angelical e da virgindade. Onde é que nós encontramos uma figura de Kuan Yin virgem? Só no Japão. Só no Japão. Índia, China, tá? Por quê? Porque no Japão os cristãos foram proibidos de cultuar Nossa Senhora e Jesus, porque o governo descobriu que era um golpe militar junto com a igreja, porque eles achavam que os japoneses eram tribais, como na América, e que facilmente eles iriam dominar os japoneses, que na verdade já detinham uma cultura milenar, já tinham um acordo com outros países e tinham armas. E aí, quando eles descobriram que eles iam instituir a Inquisição, começar a torturar os japoneses que não acreditavam em Cristo, o que fizeram nos outros países, os japoneses fizeram o processo contrário. Começaram a torturar. Se tu era cristão e tu fugiu, fugiu. Quem não fugiu foi torturado até a morte. E aqueles que contam a história são os sobreviventes. Ou seja, ser covarde não é assim tão ruim. E esses sobreviventes, então, começaram a cultuar Nossa Senhora na figura de um Avalokiteshvara feminino. É aí que Kuan Yin ganha o bebê no colo, é aí que Kuan Yin ganha a figura feminina, e é aí que começa a se falar em virgindade. Esse livro aqui, que eu pedi para vir do Japão, tá?
Fala sobre o folclore japonês e a lenda da princesa Kuan Yin. Fala sobre a virgindade da Kuan Yin, né? Então, aqui a gente já nota que houve uma influência cristã, ok? Mas dentro da cultura tal-budista e shintoísta. Vamos a essa primeira lenda. A gente já entendeu que a Kuan Yin, ela é energia. É um ser feito de energia, é um espírito, né? Deus é um espírito. O ser feito de energia que toma a forma que quiser quando bem entende. Assim, no Sutra diz que ela pode ser um cachorro, ela pode ser um gato, ela pode possuir um corpo, falar com você e ir embora. Tudo isso eu já presenciei. Tudo isso meus alunos já presenciaram. Tudo isso muita gente no mundo já presenciou. Na verdade, nós temos 9 bilhões de pessoas. Vocês podem assinar embaixo. 4 bilhões creem veementemente em Kuan Yin. Ela é, indiscutivelmente, uma ou se não a mais venerada entidade do mundo. Como ela virou mulher? Na Coreia, então, passando da China pro Japão, tem a Coreia. Existia uma deusa chamada Domu, que era muito aceita na China também, que era a deusa do sol. No Japão, no shintoísmo, Amaterasu, a deusa sol. E eles sincretizam o Kuan Yin com ela antes de sincretizar com Nossa Senhora. E aí surge o Kuan Yin de 1000 braços, a Thousand Arms, né? Que tem olhos nas mãos e vê em tudo e todos. É a mesma coisa que dizer que Deus é onisciente, onipresente. Faltou um. Onisciente, onipresente. Faltou um, me completei. Minha avó tem vergonha de mim agora. Enfim, ele está em tudo e está em todos. Kuan Yin também. Mas quando ela resolve tomar a forma feminina, ela toma essa forma solar, com os 1000 braços, que são os raios do sol. É como a luz atinge a tudo e a todos. Ok? E eu vim para contar essa história. Tem muitas histórias. Aqui no Brasil tem a coisa do sétimo raio, Senhora do sétimo raio na China. Tem a lenda dela, da Senhora das Almas. Eu vou contar tudo aqui no canal. Só não no mesmo vídeo para não ficar chato. Eu vou contar essa história aqui, que é um lindíssimo conto de fadas. Aqui diz que Kuan Yin é a filha primogênita de 3 filhas do rei que não teve filho homem. Isso aconteceu no Japão. A questão é se essa princesa tinha essência de Avalokitesvara ou não. Cabe à nossa crença. Mas o fato é que não deixou herdeiros e ela tinha que casar. E é óbvio que ela não queria casar, né? E eles chamavam ela de princesa, vou atualizar a linguagem, princesa nerd. Porque a única coisa que ela queria era ficar no meio de seus livros, estudando e com seus amigos. Ela não queria saber da corte, ela não queria ter poder, ela não queria ser rainha. Porque assim, ó, ter poder, ser rainha, governar dar à luz, ser estuprada por um estranho, ser maltratada por um estranho, ter que dar à luz a um herdeiro e depois ser envenenada pelas concubinas. Porque é essa a realidade. Era essa a realidade, em alguns lugares ainda é a realidade. Quem é que, em sã consciência, a não ser que seja uma pessoa extremamente narcísica e vaidosa, vai querer uma vida dessa? E ela pede, ela implora para o pai dela que ela possa ir para um mosteiro. E ele, no leito de morte, diz: tu jura que tu vai casar? E ela diz: não é porque eu não te ame, meu pai. Mas eu não quero casar. Existe uma voz, e ela fala que essa voz vem dos deuses, que diz que eu não posso casar.
que eu tenho que me manter virgem. Essa parte, eu tenho que me manter virgem, eu já atribuo ao bom cristianismozinho. O que os guias devem ter dito para ela foi: não entra nessa que é feia. Não entra nessa que é feia. E a vontade de servir a essas mesmas entidades. E ele deixa ela ir para o mosteiro. Mosteiro do Pássaro Branco. Tá? E ela vai. Essa história existe no Japão. Existe. O mosteiro foi queimado, foi reconstruído, era todo de madeira. Tem várias pessoas que eu já fiz regressão de vidas passadas e viveram nesse lugar. Então ele não é tão conto de fadas assim. E nós estamos falando de a história de uma princesa. Se ela é Kuan Yin ou não, é que são elas. E essa princesa chega nesse convento e dizem, ó, 24 horas aqui. Dia seguinte tu tem que casar. Ela volta pro palácio e desacata o rei. E aí ela foge. E aí ela chega no mosteiro como uma mendiga. E como vocês sabem, para você ser uma freira, você tem que dar um dote. Não é, se você é um mendigo e chega num convento e diz eu quero ser freira, tu não vai ser freira. Se a tua família não pagar. Em religião nenhuma. Né? Isso não era fácil. Aliás, eu acho que seria nobre. Segundo os historiadores atuais, não tem pessoa que mais ganhe dinheiro que uma freira. São donas de escolas, hotéis, enfim. Então, elas não deixam ela fazer os votos de freira. E ela vira uma serviçal baixo nível. Isso no período medieval. Então, ela vira Cinderela. Ela tinha que esfregar o chão, ela tinha que ir num poço muito longe, e num rio muito longe, pegar água daqueles baldes de madeira pesada com os dois, com aquela travessa, aquilo só homens carregavam. Ela chegava com os ombros esfacelados, nenhuma diferença para carregar uma cruz. Só que ela tinha que fazer isso todos os dias. E ela era muito, mas muito maltratada por todas as freiras e pela abadesa. Esse karma, gente, existe até hoje. E nesse momento, eu quero dizer o seguinte. Se dane o karma. Segue, seja feliz. Mas quebra a roda desse karma, se você estiver me ouvindo. Como quebrar? Não ser mais deslumbrada com dinheiro, riqueza e poder. Não estou falando que você não faça caridade. Você faz. Não estou dizendo que você não tem um coração grande. Você tem. Mas você não perdeu a frescura. A frescura. Você ainda bajula quem tu acha que é maravilhoso. E despreza quem tu acha que não é maravilhoso. Enquanto isso não quebrar, o karma não quebra. Dito isso, porque eu sei que a pessoa vai me ouvir, e eu vou deixar gravado. Kuan Yin era literalmente, ela nem dormia, porque eles não deixavam, era trabalho de dia e trabalho de noite, trabalho de dia e trabalho de noite. Porque na cabeça daquelas freiras, ela era um estorvo. Eles tinham que dar comida para aquela miserável, magricela, horrorosa. Tarará, tarará. Chega um dia que um tigre chega perto dela. E ele cheira ela. E ela reza. E ao invés de devorá-la, ele fica manso.
E ela começa a ser conhecida pela fada do bosque. Por ser uma maluca, aliás, a palavra é maluca. Maluca, que fala com as árvores, que fala com os animais, que canta, literalmente princesa da Disney. Lá, 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 lá. Bom. Hoje todo rapazeiro aí, o esquerdo, vai dizer, mas eu também. Né? Toda pessoa que tem mediunidade aberta, sem ayahuasca, inclusive, diz, eu também. É verdade, nós todos. Vocês veem que isso não é tão paranormal. E ela, então, nossa querida Kuan-Yin, começa a demorar nessas buscas das águas e é castigada por isso. Aí, hordas vem junto com o tigre no segundo dia. Ela reza e eles se amainam, se acalmam. E é por isso que ela é a Senhora das Almas. Porque ela acalma os espectros. A oração dela acalma qualquer um. Eu não estou dizendo que ela era a calma pasmaceira viva. Mas a capacidade dela era irradiar luz. Era com fé acalmar qualquer coisa, até um tufão. Como dentro do folclore da mitologia japonesa, dragões fazem parte, no terceiro dia chega um enorme dragão. E ele e ela reza de novo e ele dá uma baforada de fogo e grava numa pedra o nome dela. E aí, então, existe um milagre materializado e as freiras começam a... Kuan-Yin, Kuan-Yin. Nisso, chega o rei com uma tropa de soldados e incendeia o mosteiro. Nesse exato momento, ela diz, eles estão aqui por minha causa, desculpa, perdão, e ela conta a história do tigre, ela conta a história das hordas, ela conta a história do dragão, e as freiras desdenham dela. Você é maluca? Imagina que alguém vai estar aqui por tua causa, sua coisinha. Imagina que tu tem algum poder, sua titiquinha, tu não é ninguém. Aí quando eles anunciam que ela é a filha do rei, aí começa a bajulação. Só que nesse meio tempo elas ouvem as ordens de queimar tudo e levar a Kuan-Yin de volta para o palácio. Ela então começa a rezar, baixa uma lufada de vento, segundo esse livro. Eu tenho outras lendas. E o fogo se apaga. E ela se entrega, porque ela não quer que façam mal às freiras. Essas freiras, a partir de então, segundo o livro, passam a amá-la. Eu já, nas minhas investigações espirituais, descobri que elas passaram a invejá-la. Isso não é legal. Né? Porque nós aqui sofrendo e tu é uma princesa, pode ter tudo. Não, mas peraí, eu queria me dedicar aos deuses. Mas é que, coitada das freiras, também tem que tirar do delas. Eram obrigadas pelas famílias a serem freiras. Ainda são. Quando tu tem vocação pura é uma coisa, outra coisa é a família te obrigar. Agora começou um papinho de que no Êxodo o primogênito pertence a Deus. Eu tenho uma coisa para dizer, gente. Se Jesus pisou na terra por algum motivo, foi para terminar com o rito greco-romano e cananeu de que o filho primogênito pertencia a Deus e deveria ser sacrificado. Ele disse, eu me sacrifiquei, eu que sou filho dele, eu me sacrifiquei. Para que nunca mais fizessem isso. Esse era o projeto dele. Por quê? Porque ele cresceu tendo que se esconder do governo de Herodes e dos romanos a vida inteira, porque ele era o primogênito. Então, quando ele diz eu vim em missão, era essa missão, não é nenhuma outra. Não era banir o Império Romano, ser general, entrar em guerra.
estuprar as mulheres pagãs, chamar a vizinha de vagabunda. Não. Era não digam que o primogênito é filho divino. Se você ouvir que os seus pais estão dizendo que você, por ser primogênito ou primeira filha, você pertence a Deus, você pode entrar com um pedido direto na justiça para que eles sofram intervenção, você se emancipe, tem o direito de morar com o outro parente, entendeu? Interne seus pais. Gabriela, tu tá incentivando que interne, com certeza. Com certeza, porque isso é cuspir na lógica racional e esbofetear o sacrifício cristão. O cara se entregou para que parassem com essa loucura, com essa insanidade judaica. É por isso que os hebreus na época chamavam ele de mago negro, curandeiro, bruxo, tudo que é coisa ruim. Estude o que aconteceu na época, porque também tem um fenômeno moderno de novos cristãos terem adoração judaica. Gente, sim, ó, as duas religiões não são compatíveis. Tá? Ele em si já era contra. Não estou dizendo qual delas está certa. Tem nada a ver, cada uma tem uma missão. Mas ser cristão e defender a Jerusalém de hoje é uma coisa que não faz... Assim, ó, é completamente lógico. É completamente lógico. Você ficou lendo só aquele resuminho americano da Bíblia e não foi ver o que foi dito na época, o que se viveu, o que Cristo sofreu. Os seguidores sofreram. Na mão dos fariseus, tá? Então, ó. Sendo assim, Colin volta pro castelo e o pai dela tá morrendo. E ele pela última vez diz, pelo amor de Deus, aceita ser rainha. É só o que eu te peço, tu não me ama. Pai, eu te amo, mas isso eu não aceito. Na hora ele manda assassinar a filha dele. Ela vai pro calabouço. E aí existem duas versões. Que quando chegam para executar Colin no calabouço, eles veem pombas brancas voando e ela desapareceu. E existe outra versão de que ela realmente é torturada por vários dias. Então, de novo, como é uma versão japonesa, é muito provável que já tenha influência cristã nessa versão, porque ela passa por martírios muito parecidos com o de Jesus. Não que qualquer escravo negro no Brasil não tenha passado por coisa pior. Tipo, você está quase morrendo, você é costurado, cicatriza, depois você toma mais 30 chibatadas. Quando você está se esvaindo em sangue, fazer transfusão de sangue, costuram você e bota mais 30 chibatadas. Isso aconteceu na Bahia. Para não dizer coisa pior aqui no Rio Grande do Sul, onde eles amarravam a pessoa no formigueiro. Tá? Então, nenhum mérito. O mérito tá em, ó, eu me matei, ok? Agora parem de entregar os filhos. Até porque eles trocavam por dinheiro. Então, se os seus pais começarem a lhe chavecar que você tem obrigações por ser primogênito, corre. Assim como disseram assim, meu filho do agro não precisa ir para a faculdade. Vai, escolhe qualquer uma. Porque é ali que tu vai conhecer o mundo. A gente vai interagir com gente rica, gente pobre, gente mais ou menos. Vai ter um pouco de lucidez do que está acontecendo no mundo e não vai ficar dentro da bolha do interior do estado. Ou do interior do Brasil. Sabe? Que é uma bolha. Se ouve falar de longe de tudo, por mais que tenha celular. Né? Quer ter uma noção, 3 lugares você tem que ir: Xangai, Nova York e Berlim. Aí, ali tu tem uma noção do que está acontecendo no mundo. Né? Porque o resto tudo é meio maquiado. São lugares bonitos.
tem bastante rato. Bom, então Kuan é assassinada. E eles dizem que na hora que ela morre, lírios, eles estão se referindo a Nenúfar, a flor de lótus, se abrem em todos os lugares e todos os reinos espirituais. E como ela é assassinada, todo espírito assassinado vai para o submundo. Por quê? Porque a dor, o sofrimento, mesmo que o espírito diga eu perdoo, a questão é que a sensação da dor, da tortura, libera no sangue muitas enzimas de sofrimento e adrenalina. Isso obscurece o campo, carrega horrores de ferritina e nós nos tornamos pesados. Assim sendo, uma alma maravilhosa pode parar no umbral ou abaixo da terra. Tá? Isso é real. Ah, mas a doutrina não fala isso. O problema é deles que estão desatualizados. Mas o fato é que é atração eletromagnética. Tu vai descer. Se ninguém for lá te socorrer, por que existem socorristas que descem no abismo? Livro 2 da Lia, do André Luiz. Né? Ah, eu vi os mensageiros no cinema. Não diz 2% do que está no livro. Leia o livro 2. Depois de lá o celular. Por que tem que descer? É porque tem um monte de gente que desce e que é do bem. Buda desceu, Cristo desceu. Não é a vizinha que não vai descer, porque tomou 40 tiros por engano do traficante. Ah, não, porque a vida passada parou com desculpa esfarrapada. Realmente foi erro. E aí os espíritos, ó, lá corrigir. Todo mundo rezando, pelo amor de Deus, rezando, bota a mulher pra luz. E exatamente isso, dizem que quando ele cai embaixo, aí tem duas versões. Uma que ela cai dentro da boca do dragão negro, que seria o símbolo máximo da escuridão, é a menos 77. E ele fica enjoado com a luz dela, porque a luz é um processo yang, é um processo de expansão, e ele começa a regurgitar. E quando ele regurgita, ele cospe uma flor de lótus. E quando ela cresce e vai em direção ao sol, sai do lodo, passa pela água e vai em direção ao sol. Quando ela abre, Kuan tá dentro. E ali ela se torna Bodhisattva. Certo? Que é aquele que ilumina, que concede a iluminação. Não é só buscador, como da tradução do português. Estava lendo agora há pouco em alemão e em inglês, é aquele que concede a luz. Né? Traduzido do sânscrito, do vietnamita, do japonês e do chinês. Certo? Ou seja, Bodhi, né? A luz, o despertar, Sattva. Né? Aquele que concede se despertar, aquele que desperta. Tá? Então, teria sido uma baita náusea do dragão das trevas. Já tem uma outra lenda que fala que Yama, senhor do submundo, certo? E acho que em todas as religiões indígenas do mundo existe um guardião do submundo. Né? Aqui no Brasil nós temos o cervo branco de olhos vermelhos, no Japão também, é a mesma figura, a gente vê no desenho Princesa Mononoke. Né? Eu vou fazer um vídeo só sobre ele em breve. E então, para não terminar sendo muito chato, eles falam que Yama, o deus da morte, né? O Mulu, na Umbanda, no Candomblé, né? Dueña Muerte, né? Nos ritos ameríndios, México, América Central, né? A morte também é abstrata, né? E toma forma que quer. Pode ser o Brad Pitt de terno preto. Tô brincando, mas tem um filme sobre isso. Encontro Marcado, vale a ver. O fato é que a Kuan ela chega perante Yama e Yama diz assim: tu é incompatível com esse mundo.
Tu é um ser de primeira grandeza, tu atingiu a iluminação. Nessa tua fuga desesperada para não ser rainha, e não porque tu é virgem, porque tu é pura. Aqui no livro inclui, ai, porque tu és virgem, pura. Isso aqui é coisa de cristão. E é por isso que o cristianismo é bom ensinar o amor pelo mundo. O resto da baboseira, não. Tá? Maria não morreu virgem, Jesus Cristo passou por algum buraco. Ela não era virgem quando casou com José. Falo sobre isso outro dia. Então, ó, aqui ele diz, e ama Deus da morte. Tu não pode estar nessa dimensão, tu é incompatível. E aí joga ela para a iluminação. E aí tem uma outra lenda que diz que habitava a Buda. Olha e diz assim, mas uma mulher não pode entrar aqui. Só homem se ilumina. Segredo, segredo, segredo. Segredo. Se espírito toma a forma que quer, se em cada encarnação tu tem um sexo, se tu pode mudar de sexo, por que ele ia implicar com o fato dela ser mulher se ela estava carregando dentro de si nada mais, nada menos do que a essência de Shiva? Faz sentido, né? Também acho. Mas aí ela teria feito o voto de reencarnar sempre como mulher, até que as mulheres tivessem a liberação para construir cidades espirituais e se iluminarem. Notícia boa, a gente já tem. Eu conheço várias pessoas, várias mulheres que construíram cidades espirituais, isso me inclui. Ah, tu é santa, não. Só tem que saber como. E parem de falar a colônia nosso lar. A colônia não sei o que. Porque senão eu vou dizer a colônia Brasil. A gente não é colônia desde a independência. E tem cidades que foram construídas muito depois. Aruanda, por exemplo, é anterior. É anterior ao nosso lar. No nosso lar é que existia uma cidade espiritual indígena e eles correram com os índios e colonizaram só com brancos. Uma vergonha narrada por Chico Xavier, tá lá no livro. Se você ler o livro com olhos críticos e não com olhos crédulos, você vai ver. Eles dizem, não, os índios não se importaram. Eles tinham mais é que estar na terra mesmo. Não. Tá? De jeito nenhum. Os índios têm cidades incríveis. Se você tiver a oportunidade de se desdobrar no astral e conhecer a cidade indígena que fica em cima de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, ela é totalmente em cima das árvores. As cidades espirituais amazônicas são pirâmides incríveis. Principalmente na fronteira com a Bolívia. Em cima do Pernambuco, existe uma cidade tão evoluída quanto Dubai, alta tecnologia. E a amor e caridade que todo mundo acha que fica em cima de Niterói, no Rio de Janeiro, na verdade, fica em cima de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E muitos dos espíritos narrados nos livros estão encarnados. E o autor, se um dia quiser conhecer, vá a Santa Maria, eles estão tudo lá. Essas pessoas realmente existem. A colônia de Gramado aqui, que é muito bonita, né? A colônia da Serra Gaúcha, e a colônia de Santo Ildefonso, blá, 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 que fica em cima de Porto Alegre, que não é uma colônia, é uma cidade espiritual fundada por guaranis há 10 mil anos atrás, e que depois que o primeiro monge jesuíta espanhol chegou, ele batizou com o nome dele, certo? Mas hoje já é conhecido justamente como a cidade do Rio Grande, ou seja, Guaíba, né? Mas tá lá em cima ainda tem o nome do jesuíta, certo? Qualquer dessas, vamos fazer um vídeo só sobre cidades espirituais.
Eu quero agradecer a presença de vocês, pedir que vocês sigam o canal. Nem todo vídeo vai ser extenso, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Se você é do tipo que gosta tudo só assim, esquece a gente, não precisa xingar, só esquece. Se você gosta das coisas bem esmiuçadas e pesquisadas, fica aqui. Então a gente já sabe que a Kuan-Yin é um ser de luz, então é um abstrato, e que toma forma que quer e precisa para se manifestar e às vezes até encarnar no planeta Terra. Um livro de magia com Kuan-Yin. Porque sim, no Oriente ela é um ser invocado por bruxas, magos e tariri, tarará, tarari, tarará. Gabi, eu posso invocar Jesus no ritual de bruxaria? É óbvio. Todo pentecostal faz isso. Quer ver? Tá reprimido em nome de Jesus. Olha o dedo. Isso é um ato mágico. O pessoal diz assim, falar em magia e Jesus é cuspir nas mulheres que morreram na fogueira, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Tu não é descendente desse povo. Para. Entende? Tu é descendente de negras muçulmanas que foram acusadas de bruxaria porque falavam árabe. Tu foi descendente de negras católicas. Sério, quem chegou aqui já era batizado, ó. 1200, a África já era toda dividida. Entendeu? Meia dúzia, como hoje, assim, é 0,1%, tinha o rito xamânico indígena, local. O resto tudo era batizado cristão e islâmico. Ok? Vamos parar com esse iê. Tá? Eu quero me identificar, eu vou botar em mim o nome africano. Legal! Você pode botar o nome que você quiser em você. Certo? Eu quero botar um nome em português. Você pode fazer como o pessoal que adora botar vários nomes do filho, assim, emendando, assim. Ele é filho do Gelei com a Creuzoeisa, e o nome do filho é Gelei Creuzoeisa. Também pode chamar o filho de Xerox, Credit Card. Né? Eu já conheci o Xerox, o Credit Card, o Visa, o Mastercard, no meu nome. Agora, se você quer botar o nome de família, pesquise primeiro. Ok? Pesquise. Realmente, muitos nobres vieram para o Brasil da África. Tá? Aqui o livro que eu estava esquecendo de mostrar. Árvore Mandarim. Magia, para quem gosta, quem saiu do armário de vassoura e parou de mentir, porque 90% das mulheres queimadas eram cristãs. Então dizer que ser cristão e ser bruxo é compatível é não ter um pingo de cultura e só ter lido o livro dos americanos. Tá? Não. Sério, era uma briga entre luteranos, calvinistas e católicos. E foi aí que a coisa pegou, entendeu? Os pagãos foram derrubados pelos romanos e pelos gregos. Não em nome do cristianismo. Tá? Então a Árvore Mandarim tem um capítulo, que é o capítulo 7, só sobre Kuan-Yin e suas magias. A frase de um provérbio chinês. Uma crise é uma oportunidade de enfrentar o vento perigoso. Kuan-Yin, Kuan-Yin, Kuan-Yin. E o vento para. Então tem um capítulo inteiro de magias de Kuan-Yin. A autora é chinesa, né? Ritual de música de Kuan-Yin, mandamentos de Kuan-Yin, ativação dos códigos de Kuan-Yin, isso aqui já é uma coisa mais modernica. Mantras de Kuan-Yin, comando de ascensão de Kuan-Yin, mensagem de canalização por Kuan-Yin. Essa eu vou ler. O mundo é mais colorido, belo e brilhante do que parece. Concentre-se em ver mais da celebração da vida, a fim de criar mais para celebrar. Desvie sua atenção do que não pode controlar.
Então para de olhar pro Putin, pro Trump, para sei lá mais quem, entendeu? Porque tu não manda neles. Em vez disso, confie no fluxo da vida, os seus guias. Pois tudo é criado de acordo com o tempo divino. Até o que você considera criado por um fictício, hipotético e imaginário demônio. Esse foi o texto longo. Esse foi o vídeo longo. Prometo que os próximos serão mais curtos. Ah, é. Sou Gabriela Sorra. Beijo.